Maíra Pobel, professora de História, e a gente vai fazer agora alguns exercícios de revisão geral sobre os conteúdos desse ano. 16. O cartismo inglês, movimento operário que surgiu na década de 1830, reivindicava. Gente, olha só, cartismo, o próprio nome já está dando a ideia, ó. Cartismo, lembra o quê? Carta. Então foi assim, foi um movimento mesmo que elaborou uma série, como se fosse uma carta mesmo, uma série de reivindicações de melhoria no contexto da Revolução Industrial. Então reivindicava o quê? Estabelecimento do socialismo na Inglaterra, organização dos trabalhadores em ligas operárias, luta armada para a realização do socialismo, destruição das máquinas nas fábricas ou benefícios trabalhistas e eleitorais. Como eu falei, uma carta pedindo alguma coisa, era uma carta que estava estabelecendo o quê? Queria benefícios para os trabalhadores, né? Então, porque a gente teve um outro movimento que foi chamado... Esse movimento aqui, ó, destruição das máquinas na fábrica, é um outro movimento que também foi muito importante, que é o movimento ludista. Mas esse movimento do kart, né, o kartismo está significando, ao invés do quebra-quebra, que foi o movimento ludista, não. Era mesmo como se fosse uma carta de reivindicações onde se pedia benefícios trabalhistas e eleitorais para os trabalhadores. Então aqui a gente tem como resposta letra E. 17. No século XIX, o mundo do trabalho fez surgir novas perspectivas para a compreensão da sociedade contemporânea. O Manifesto Comunista de Marx e Engels indicava a mudança de concepções abstratas e utópicas sobre a sociedade para outras mais concretas e combativas. A gente está falando aqui sobre algumas teorias, né, algumas correntes de pensamento. Sobre o socialismo, a gente tinha aquele chamado utópico, né, e tinha o chamado científico, que era o que tinha o Marx, que originou o marxismo. Um mais baseado numa crença na mudança na sociedade e uma outra mais apoiada nos dados, por isso se dizia científica, de como a sociedade estava se desenvolvendo e fazendo projeções futuras. Então, sobre Karl Marx e Engels, é incorreto afirmar a obra que sintetizou as suas teorias econômicas, sociais, políticas e culturais foi O Capital, que retomava a tradição do pensamento dialético, aprofundando na linha do materialismo histórico. B. A sociedade capitalista é contraditória, uma vez que produz um trabalho excedente que jamais retorna ao trabalhador, isto é, a mais-valia. C. Formular um socialismo de um novo tipo, baseado na concepção de que o capitalismo deve progressivo e pacificamente evoluir para o socialismo. D. Criticavam os socialistas Saint-Simon, Charles Fourier e Robert Owen, que não se baseavam como eles no estudo científico da história, para aprender as leis da sociedade e da economia. E, por fim, as lutas de classes entre proprietários e trabalhadores eram percebidos por eles como uma contradição fundamental do sistema capitalista. Gente, é pesado. A gente está falando aqui de teoria pura. A gente está falando quase que assim, o estudo que os sociólogos fazem sobre o pensamento de Marx. Mas não é muito difícil de vocês entenderem, não. É bom você saber que sim, foi no Capital que ele sintetizou as suas principais obras. Falava muito da socialista capitalista como contraditória, por causa da mais-valia. Como assim a mais-valia? Gente, a mais-valia é o seguinte: cada trabalhador, né, se o seu salário é de R$100 por mês, isso significa que ao longo do mês, esses R$100 que foram pagos a ele vão estar embutidos no seu trabalho. Então vamos dizer que em uma hora do dia, o que eu estou trabalhando, na verdade, não foi para o meu patrão, foi para pagar o meu salário. A mais-valia é todo esse tempo que excede o dinheiro que vai para o trabalhador e o dinheiro que vai para o patrão, né? O lucro. Isso é a mais-valia. E aí formularam
um socialismo de um novo tipo, baseado na concepção de... Gente, olha só. Isso daqui é essencialmente fora de questão para o Marx. Quando fala que o capitalismo progressivamente vai evoluir para o socialismo, não é essa a teoria dele. A teoria é que chegaria da luta de classes. Pensei em Marx e Engels, pensa nisso, luta de classes. Tem quem explora e tem quem é explorado. Uma hora essa situação vai ficar tão gritante, né? Um vai ser tão explorado por o outro que vai ter uma luta entre essas classes aqui. Ele acreditava que isso era o motor da história, que o que movia a história era essa luta de classes, motivado pela função desigual que tinha na sociedade, onde um trabalhava muito, ganhava pouco, e aonde o outro só explorava. Então a gente tem aqui como resposta a letra C. 18. Há mais de um século, teve início no Brasil um processo de industrialização e crescimento urbano acelerado. Podemos identificar como condições que favoreceram essas transformações. O Brasil, gente, sempre teve sua economia muito ligada à questão agrária, né? Se você pensa, ciclo do café, ciclo da cana-de-açúcar, quase sempre a questão, né, você vê produtos de exportação, produtos agrícolas. A industrialização foi considerada uma industrialização tardia e mesmo assim ainda muito pouca. Mas o que deu origem? O que deu impulsionada? Crise provocada pelo fim do tráfico de escravos, que deu início à política de imigração e liberou capitais internacionais para a instalação de indústrias. Bem, os lucros auferidos com a produção e comercialização do café, que deram origem ao capital para a instalação de indústrias e importação de mão de obra estrangeira. C. A crise da economia açucareira do Nordeste, que propiciou um intenso êxodo rural e a consequente aplicação de capitais no setor fabril e outras regiões brasileiras. D. Capitais oriundos da exportação da borracha amazônica e introdução da mão de obra assalariada. E a crise da economia agrícola cafeeira, com a abolição da escravatura, ocasionando a aplicação de capitais estrangeiros. Gente, essa daqui, guarda, quando você for falar desse processo no Brasil, industrialização. O que acontece? O café estava dando muito lucro, né? Os grandes produtores de café tinham e precisavam, também, por exemplo, investiram em grandes estradas de ferro, ferrovia. Por quê? Porque você precisa escoar aquele café. Então você tinha dinheiro, né? Estava uma época tão boa no café, na plantação do café, que você tinha como investir em outras coisas. Foi assim que a industrialização do Brasil começou a ser feita, pelos lucros provenientes do café. E aí você começa a instalação de indústrias e a gente tem a importação de mão de obra estrangeira. Lembra, eu já falei que a unificação italiana causou um descontentamento entre os camponeses. Grande parte dessa mão de obra estrangeira que chegou ao Brasil foi dos italianos, que já tinham passado pelo processo lá de unificação. 19. Entre o final do século XIX e início do século XX, os países capitalistas desenvolvidos conseguiram dominar praticamente todo o mundo. Era o imperialismo. Analisando suas motivações e características, julgue os itens. Então vamos lá, essa é muito simples. Vamos ler e vamos ver se está certo ou se está errado. As causas da expansão imperialista ligaram-se às transformações de estrutura capitalista, geralmente enquadradas na segunda revolução industrial, e marcaram o início do capitalista monopolista e financeiro. Essa questão está certa. Razões humanitárias e filantrópicas foram usadas para justificar a política imperialista. A Europa assume uma visão civilizadora. O que isso quer dizer? Como se fosse assim, coitados, eles são tão atrasados, sabe? Eles não sabem falar direito, eles têm ainda uma educação, eles cultuam umas coisas estranhas, uns hábitos diferentes. Vamos levar civilização para aqueles povos. Então era mais ou menos isso. Se botando numa situação de superioridade, vamos lá ensinar como é que faz. Então isso daqui tá certo. A década de 1870 conheceu uma crise econômica, a
acompanhada de excedentes de capitais, o que, por um lado, impossibilitava o reinvestimento na produção e, por outro, tornava necessário encontrar áreas extra-europeias para investir. Aqui, essa questão também está certa. Então, a gente tem verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Então, a gente vai ficando por aqui. Tchau!